Fala galera, Timó Online, e assim como alguns de vocês pediram, eu decidi fazer um vídeo falando sobre quem são os personagens mais fortes de classe dos heróis fracos. E galera, aqui eu vou ter em conta um X1, ou seja, um personagem contra o outro, e eles estando em suas melhores condições. E só para esclarecer, eu vou falar aqui dos principais e alguns secundários. Eu não vou falar dos capangas, dos caras que aparecem em um só episódio. Mas bom, começando pelos mais fracos. Em último lugar, o Juntai. Ele é apenas um saco de pancada. Ele até tenta enfrentar, fazer alguma coisa, mas não consegue. Atualmente na série, ele é muito fraco. É o mais fraco de todos. Depois temos o Bonsó, que também é fraco, também é um saco de pancada, mas ele até tem uma certa força a mais do que o Juntai. No X1, ele perderia contra quase todo mundo, mas ele contra o Juntai, ele com certeza venceria do Juntai. Então, o Bonsó é ali o penúltimo lugar. E agora, iniciando o nosso top 10, tem o Yonbin. Ele é um valentão, ele é covarde, ele usa a tática de maiores números para vencer, só que no X1 ele tem uma força maior que o Bonsó e o Juntai. Então, ele com certeza venceria dos dois, até porque ele é agressivo, ele sabe brigar um pouco, só não é muito forte. Então, por isso ficou em 10º lugar. Em 9º lugar, temos o Choi Ryu-man, que é um cara mais forte que o Yonbin, mas também usa a mesma estratégia dele, que é vencer com números e também sendo um pouco mais ardiloso. Ele é mais forte, mas ao mesmo tempo não é um cara extremamente forte, além de ser covarde. Ele prefere não enfrentar pessoas que teoricamente seriam mais fortes do que ele. Lógico, ele é inteligente por causa disso, mas ao mesmo tempo torna ele mais fraco, já que ele vai evitar vários conflitos. E no X1, aposto que ele perderia contra quase todo mundo. Mas, em questão de força, ele é mais forte que o Yonbin, que o Bonsó e que o Juntai. Então por isso que ele é o 9º lugar. Em 8º lugar, vai ser polêmico, galera, mas na minha opinião, é o Xion. Ele é o protagonista, mas ele não é forte. Ele consegue ter algumas estratégias boas, ele acaba sendo, como posso dizer, inteligente, um pouco ardiloso, ele consegue usar o meio que ele está para conseguir desferir alguns golpes, só que no X1, todo mundo dessa melhor forma, ele não consegue vencer os próximos. Porque eu entendo, ele motivado acabaria com qualquer um, só que ele usa muito o golpe de surpresa, usa muito a emboscada. Então no X1, o Xion acabaria perdendo. Em 7º lugar temos o Sode, que é aquele capanga do gangster que deu uma porrada no Xion, que tentou enfrentar o Sorro também. Ele é um cara que não tem muita técnica, mas é um cara muito forte e muito resistente. Que inclusive até o final ele não foi nocauteado. Então ele tem uma grande força, uma grande resistência, que no X1 ele acabaria se sobressaindo entre a maioria. Mas por não ter muita técnica, ele acabaria virando um saco de pancada dos mais fortes. Então por isso ele ficou em 7º lugar. Em 6º lugar, o Kan Uyon, que é aquele lutador de lumiar, que, cara, é um cara forte, veloz e com técnica. Ok, o Xion fez uma emboscada e conseguiu acabar com ele. Só que ali foi uma exceção, já que ele já tinha lutado com Sorro, perdido por Sorro, não estava em sua melhor forma. Mas ele, em sua melhor forma, no X1 fechado, ele venceria todos os outros anteriores a ele. Porque ele é muito técnico, ele é muito forte, não é o mais forte, mas é com certeza um dos mais técnicos. E com isso, ele venceria o X1 do Sode, do Xion, do Yonbin, do Ryu-man, e assim por diante. E por conta disso que eu botei ele nessa posição. E abrindo nosso top 5, temos o Gotá, que é um cara muito técnico, muito veloz, o cara do Taekwondo, mas que não é tão forte nem tão resistente. Ele é rápido, tem bons golpes,
consegue acertar um adversário várias vezes, mas são golpes um pouco mais leves e não tem muita resistência, ou seja, quando pega um cara com mais força, ele acaba sempre ficando na pior, porque ele recebe golpes e não consegue acumular esses golpes. Um golpe já machuca muito ele. Então por isso ele está no nosso top 5. E no top 4 temos o Songe, o cara de óculos, meio doido, que venceu o Gotar e lutou com o Xion. E por que ele está no top 4? Porque ele não mostrou tudo o que ele tem. Ele aparenta ser um cara muito forte, muito resistente, que não tem muita técnica, mas aparenta resistir a qualquer golpe. Porque ele lutou com o Gotar, lutou com o Xion e não ficou muito machucado. Na verdade, ele só parou de lutar porque ele se cansou e foi fazer outra coisa. Ou seja, ele tem um potencial muito grande, mas atualmente na série ele não mostrou esse potencial. Mas fica no top 4 porque no X1 ele venceria de todos os outros anteriores. E agora o nosso top 3, que na minha opinião vai ser um pouco polêmico também. Porque na terceira posição temos o Pagu. Sim, um cara extremamente forte, com pouquíssima técnica, uma boa resistência, mas que usa muito da força. Ele se sobressai por conta da sua força extrema. Então, contra caras também fortes e com técnica, ele acaba perdendo. E por conta disso, ele ficou em terceiro lugar. No segundo, temos o Sun Ho. Sim, o Sun Ho ficou em segundo lugar, porque ele é muito forte, é muito técnico, é um cara resistente. E lógico, o Sun Ho enfrentou várias pessoas, derrotou grupos, ele estando sozinho, só que ele nunca enfrentou caras muito mais fortes. Ele enfrentou só caras medianos, que inclusive eu coloquei todos na parte de baixo da lista. E por conta disso, ele acaba não sendo um cara com tanta força assim dentro da lista. Ele está na segunda posição, porque com certeza ele vence a maioria, mas ele não venceria o primeiro lugar. O primeiro lugar, na minha opinião, logicamente ficou com o Beijing, porque ele se mostrou ser o cara mais forte de toda a série. Porque vamos em parte, galera. Em X1, ele vence todo mundo. Só não tem a certeza do Sorro. Só que o Beijing lutou com o Pagu e com o Xion. E tiveram que lutar com ele em turnos durante muito tempo para conseguir vencer o Beijing. Ou seja, no X1 seria impossível de vencê-lo. Então, ele se mostrou um cara extremamente forte, muito mais forte que o Pagu, que já tem uma dominância na força, e também muito mais resistente que a maioria. E além disso, ele tem sim um pouco de técnica. Ele não é o mais técnico de todos, mas ele tem uma técnica, o que deixa ele perigoso. E pelo fato de ele ter vencido todo mundo e só ter perdido quando o Pagu e o Xion se uniram e ficaram revezando em quem é derrotado por vez para conseguir cansá-lo e assim derrubá-lo, eu achei que o Beijing merece o primeiro lugar. Ele sem dúvida é o personagem mais forte da série A Classe dos Heróis Fracos. Mas bom, é a minha opinião e a de vocês. O que acharam da lista? Concordam ou discordam? Escrevam aí embaixo. E se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e é isso. Valeu, falou!